Fala galera, boa noite, João Dornelles falando por aqui. Hoje é semana, não é nem dia de live, é semana de live, né? Pra quem tá acostumado sabe que toda terça-feira à noite geralmente eu tô por aqui com a live do Eu. Nessa semana não tem live do Eu, essa semana vai rolar um aquecimento, eu vou fazer live todos os dias, vão ser 8 lives essa semana. Boa noite pra quem tá chegando aí, Karina, Gabriel, Vanessa. Essa semana nós vamos ter 8 lives, exatamente. Bom, seja muito bem-vindo. Esse é o aquecimento para o workshop Inteligência do Eu que vai rolar na semana que vem. Então, de hoje de segunda até sexta-feira, live todos os dias. Tem dia que vão ter 2 lives. Hoje, por exemplo, eu vou ter uma live agora às 19, depois às 21 horas. Então, você que está chegando aí, seja muito bem-vindo. Né? Basicamente aqui, como o workshop da semana que vem, estou acenando para a galera aqui. Como o workshop da semana que vem é um workshop que fala essencialmente de autoconhecimento, de inteligência emocional. O foco dessa semana de lives é poder trazer para você já uma consciência mais ampla do que é inteligência emocional, de como é que você pode se desenvolver e por que é importante talvez você conhecer um pouco sobre inteligência emocional, sobre autoconhecimento, para que você possa ter melhores resultados na sua vida e ainda por cima melhor. Hoje, quarta e sexta, mentira, de hoje até sexta, todos os dias, eu vou ter além de lives que eu vou fazer aqui, vocês conseguem encontrar a programação lá no meu Instagram, eu também vou poder entrevistar, pela primeira vez eu vou fazer isso, eu vou entrevistar alunos meus, ou seja, vou entrevistar pessoas que foram meus alunos, que fizeram processos de desenvolvimento junto comigo e para que eles possam falar dos processos de evolução que eles viveram na vida deles, né, nos processos comigo também, mas enfim, o que eles ganharam efetivamente, quais foram as mudanças que conseguiram fazer nas suas próprias vidas por conta da ideia de parar para se autoconhecer, de investir em inteligência emocional, de se cuidar, de se conhecer. Enfim, então muito conteúdo legal vai rolar essa semana. Então seja bem-vindo você que está por aí. E hoje, essencialmente, depois dessa live aqui, o tema dessa live, não sei se está aparecendo para vocês aí, mas por que a inteligência emocional abre portas pra gente, né? Depois dessa live, às 21 horas, eu vou ter uma live com a Renata Farias. É Farias? Oh meu Deus, será que eu errei o nome dela? Cadê? Ai, esqueci, não sei se eu errei o nome dela não. Mas com a Renata, ela é uma gerente da Avon, ela participou da Academia do Eu com a gente há pouco tempo atrás. E ela vai vir aqui para falar um pouquinho sobre a experiência dela, né? Sobre como vivenciar a experiência de um processo de desenvolvimento ajudou ela a se entregar, aprender a olhar para si mesmo, enfim, fazer mudanças importantes na própria vida, tomar consciência de algumas coisas. E na noite de hoje, João, do que nós vamos falar hoje? Hoje a gente vai falar sobre o que é inteligência emocional, certo? Por que ela é importante para o mercado? Querendo ou não, todos nós somos profissionais. Então, por que ela é importante para o mercado, certo? E benefícios, né? O que eu ganho efetivamente, além do mercado, o que eu ganho em desenvolver a minha inteligência emocional. Então, basicamente, esse é o escopo da noite de hoje. Para quem não me conhece, deixa eu fazer essa apresentação, né? Muito prazer, eu me chamo João Dornelles, certo? Eu sou diretor da Rap Desenvolvimento, sou sócio-diretor da Rap Desenvolvimento. Nós somos uma empresa voltada para a área corporativa, principalmente para o desenvolvimento de lideranças. Além disso, eu sou treinador do IBC, do Instituto Brasileiro de Coaching, maior referência em coaching no Brasil, e também sou o idealizador da Academia do Eu, que é um processo de desenvolvimento de pessoas focado em autoconhecimento e inteligência emocional. Também, além da Academia do Eu, sou idealizador do workshop Inteligência do Eu, que vai rolar na semana que vem. Então, bora começar. Vocês vão ver que eu não gosto de enrolar, eu gosto direto ao ponto. Vamos começar com o nosso workshop de hoje. Eu tenho um roteirinho aqui do meu ladinho, bem estruturado. Acho que eu já falei de tudo, dei as boas-vindas. Já expliquei o que é o aquecimento. Muito bem. Vamos falar de inteligência emocional, então. Vamos para o nosso tema. Fiquem à vontade para fazer perguntas aí que vocês queiram, certo? Sobre inteligência emocional, sobre autoconhecimento. Não sei se eu vou conseguir responder todas e tudo mais, mas enfim. Pra gente começar com chave de ouro, galera, quanto mais coraçãozinho você manda, para mais gente o Instagram manda essa live. Então, por favor, corações aí, para cada vez mais gente poder ter acesso a esse tipo de conteúdo transformador que ajuda verdadeiramente a vida das pessoas. E pra gente potencializar ainda mais isso, faz o seguinte, vem aqui nesse triângulozinho aqui, ó, tem um triângulozinho aqui, não tem? Uma pirâmidezinha? Clica ali, envia pra 1 pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, 10 pessoas, encaminha pra algumas pessoas que pode ser interessante o conteúdo pra elas, manda pra pessoas da família, enfim, manda pra pessoas que fizer sentido pra você, pra gente atrair mais pessoas pra esse momento, beleza? Simbora! Como eu comentei, nós vamos falar de 3 pontos essenciais hoje. Entender o que é a tal da inteligência emocional, entender, e eu tenho alguns livros, deixa eu até pegar meus livros que ficaram longe, olha só. Cadê? Oh meu Deus, tá aqui. Ai. Alguns livros que eu vou dar de dica aqui de leitura para quem quer se aprofundar no tema inteligência emocional, seja para si mesmo, seja para liderança, para negócios, tá?
Vou trazer o que o mercado busca de profissionais, né? O que o mercado espera das pessoas hoje em dia e por que a inteligência emocional é tão importante nesse contexto. E por fim, falar dos benefícios em geral da vida da gente. E aí, claro, querendo ou não, eu vou contar algumas histórias da minha vida, como o que eu vivenciei no que diz respeito à inteligência emocional, que tem feito diferença na minha vida. Eu, vou fazer 34 anos agora, em novembro, estou aceitando presentes já, por favor, se precisar, manda meu endereço. Mas vamos para o que interessa. Eu também vou poder dividir um pouquinho com vocês como por mais que eu seja um treinador, eu sou um ser humano que vive também os benefícios e as dificuldades de ter ou não ter inteligência emocional, né? Eu sou casado, eu tenho filho, enfim, então vamos embora. Para começo de conversa, o que é, escreve aí pra mim, o que você acha que é a tal de... Como é que você descreveria inteligência emocional? Pega o celular aí rapidinho, se você está assistindo o celular, e digita aí uma frase em poucas palavras na sua cabeça, agora, o que é inteligência emocional, para que a gente possa ter uma consciência do que está na cabeça das pessoas. Deixa eu até ver se tem, enquanto você escreve, deixa eu ver se tem alguma pergunta já aqui. E olha, é bem possível que eu não consiga atender todas as perguntas de vocês, porque tem bastante comentário, bastante gente entrando, bastante comentário, está com mais de 40 pessoas aqui. Então já peço desculpa desde agora se de repente eu pular a sua pergunta, não ver, me perguntar se tem certificado. No live não tem certificado não, o que tem certificado é o workshop. Ah, João, eu quero saber do workshop. Beleza, vai lá no meu Instagram, @jmdornelles, você consegue ver, acho que aqui em cima deve ter, né? E lá no link da minha bio tem o link de inscrição pro workshop que vai rolar nos dias 3, 4 e 5, na semana que vem. Esse sim tem certificado para as pessoas participarem das 3 noites, beleza? Deixa eu só ver se tem alguma pergunta. Se não, escrevam aí o que é inteligência emocional pra você. Eu acho que, vamos ver, cadê? Não tem mais. Ó, começaram aqui, ó. O domínio das minhas emoções. Legal, Vanessa, domínio. Domínio tem a ver com controle, autocontrole. E isso é uma explicação boa do que pode ser inteligência emocional, autocontrole. Dominar os pensamentos, muito bem colocado, Rosilene aqui. Ter inteligência emocional está totalmente alinhado com o controle mental. Né? Porque os pensamentos e as emoções estão totalmente conectados. Então, ótima forma de denominar também. Controle durante o momento de estresse também, não é só, mas também. Reunião, momento estressante, trânsito, quando alguém briga com a gente, momentos de pressão em contexto geral, seja no trabalho ou não, também tem a ver com inteligência emocional. Aí, o controle das emoções, sabedoria, equilíbrio entre o emocional e o racional. Gosto muito dessa definição, né, de inteligência emocional como um equilíbrio entre a razão e a emoção, um equilíbrio entre o que eu quero e o que deve ser feito, equilíbrio entre o que o meu ego diz que eu deveria fazer e o que realmente eu deveria fazer para tirar o melhor resultado. Vou falar disso já já. Deixa eu só ver o que mais tem aqui. Controle emocional, saber lidar com intranquilidades e atitudes, muito bem colocado. Controle emocional, controle das emoções, dominar as emoções, é isso aí, domínio das emoções, autocontrole, autogestão. Maravilhoso o que vocês colocaram aqui. Perfeito, show de bola. Tudo isso que vocês colocaram aqui faz sentido, certo? Até trazendo dicas de livro já aqui, que eu já vou falar desse cara, tem um dos grandes mestres da inteligência emocional, que é um cara chamado Daniel Goleman. E eu, obviamente, tive a oportunidade de estudar esse cara, até porque eu escrevi um desses livros que eu vou indicar aqui, esse livro Ouse Ir Além. Não é totalmente meu, é um livro co-escrito, né, coautoria com outros escritores. Mas eu, para escrever esse livro, fui estudar Daniel Goleman. E aí fica 2 dicas de livros aqui, ó. Esqueci que no Instagram fica ao contrário, mas acho que vale ainda assim mostrar. O cérebro e a inteligência emocional, novas perspectivas. Tem um outro que chama inteligência emocional em si. E esse aqui para liderança, ó. Liderança, inteligência emocional na formação de líderes de sucesso. Então, quer dizer, o Daniel Goleman, um dos grandes pais da inteligência emocional, ele traz um conceito muito interessante assim, ó. Antes de entrar efetivamente em inteligência emocional. Ele diz que existe o QI, já ouviu falar em QI? Sim, já? QI, quociente de inteligência. Ou seja, a parte técnica, né? O quanto a gente conhece tecnicamente tudo aquilo que a gente faz. E é muito importante para qualquer pessoa ter esse QI, né? Entender tecnicamente do que faz. Agora, ele deixa muito claro isso. Se você quer sair do patamar operacional como profissional e quer atingir patamares mais elevados, mais altos numa empresa, na carreira, você provavelmente vai precisar sair da operação e começar a gerenciar as pessoas que fazem a operação, não é verdade? Muito bem. Então veja bem, quando você assume um cargo de gestão, quando você assume um cargo de liderança, o próprio Daniel Goleman diz, o quociente de inteligência, que é o conhecimento técnico, deixa de ser a coisa mais importante. Por quê? Porque você não está mais na operação. Agora você está gerindo pessoas. Então do que eu tenho que entender agora? Eu tenho que entender agora da operação, do tático, técnico, aliás, tem que entender do técnico da operação,
Não, claro, obviamente que tem, mas mais do que isso, eu tenho que entender sobre como gerir pessoas. E aí o que ele chama de quociente emocional ou inteligência emocional, o QE passa a ser talvez até mais importante que o QI. Entende isso? Eu preciso desenvolver inteligência emocional exatamente para lidar com o que vocês falaram aqui, com dificuldades. Alguém citou o termo intranquilidade. Quantas intranquilidades servem ao decorrer, surgem ao decorrer do dia pra gente? Estresse com as pessoas que não fazem as coisas do jeito que a gente gostaria, ou que nos tratam mal, ou que ficam chateadas, que brigam umas com as outras. Quem é líder aí escreve eu, né? Se tem alguém que é líder aí, que lidera a equipe, escreve eu sou, eu. Manda corações aí quem for líder, pra eu ter uma noção de quanta gente tem aqui. Sim, Keila, vai ficar gravado pra rever, sim. Vai ficar aqui no meu Instagram, tá? Aqui no IGTV. Então, assim, inteligência emocional, ele envolve um monte de coisa. Envolve pensamento, envolve emoção, mas basicamente ter inteligência emocional é essencialmente ter... muitos líderes aí, Mary Jane, querida Vanessa, Karina, legal, muitos líderes. Ter inteligência emocional, basicamente, essencialmente, numa linguagem simples, é conseguir ter autocontrole. No sentido de saber refletir, pensar conscientemente antes de tomar as minhas atitudes, as minhas decisões. Fala eu aí, de novo, agora mudando o eu, ó, temos mais líderes aí. Agora fala de novo aí, levanta uma mãozinha ou fala eu de novo. Quem já magoou alguém que ama? Se você já magoou alguém que ama, escreve eu já. Já fez isso? Eu já fiz. Eu já magoei pessoas que eu amo. Numa briga, numa discussão, você vai lá e fala pá! E fala uma coisa que você não devia falar para aquela pessoa, porque você machuca aquela pessoa com aquilo que você diz. Você tá lá com um colaborador, ou com um chefe, com um superior, com um colega, e você vai lá e pá! E dá-lhe uma porrada na pessoa. Pô, e abala aquela relação. Imagina uma pessoa que você tá querendo viver a vida inteira com ela, aí você vai lá e dá uma porrada e machuca aquela pessoa. É bom pra relação de vocês isso? Você sabe que não é. Mas e por que você faz então? Ai, João, não sei, vem um negócio de dentro, eu falei. É, esse negócio que vem de dentro e a gente fala sem nem pensar nas consequências das atitudes, isso é um exemplo de falta de inteligência emocional. A inteligência emocional começa como base em eu olhar para dentro de mim e antes de tomar qualquer tipo de atitude, independente do que o outro tenha feito, e tomar a melhor atitude para que a relação fique bem. Tem um autor que eu gosto muito chamado Dale Carnegie, já faleceu há muito tempo, enfim, do início do século passado, mas ele falava assim, ó, a melhor forma de você ganhar uma discussão é evitando. E nós temos um ego muito forte que tem um desejo grande de vencer, de ganhar. Eu quero ganhar a discussão, eu quero ganhar a competição, eu quero ganhar o jogo, né? E aí, frente a isso, pra querer ter razão, a gente magoa até gente que a gente ama. Não é? Nós magoamos até pessoas que nós amamos. Pra querer ter razão, pra querer ganhar a discussão. E ter inteligência emocional é conseguir abrir mão do ego, abrir mão do orgulho de estar certo e às vezes até sim admitir que está errado ou mesmo assumir um erro, mesmo que a culpa não seja minha, mas para quê? Para que a relação fique bem. Se você é casado aí, levanta a mão, bota aí, levanta a mão se você é casado. Se você é casado, você sabe que um casamento, ou se você tem, né, se você vive um relacionamento fixo com alguém ou já viveu, você sabe que para uma relação funcionar bem, precisa haver fortemente ali o que eu chamo de ceder. Eu preciso ceder pro outro. Ceder, às vezes, para que o outro esteja certo, para quê? Para não brigar. Porque, às vezes, se você quer ficar 50 anos, 60 anos, 70 anos, a vida inteira com uma pessoa, às vezes você ficar brigando por conta de uma tampa de vaso levantada, você ficar brigando por causa de um sapato ou de uma roupa que está jogada no chão, ou porque a pessoa não está fazendo alguma coisa que você gostaria, às vezes não vale a pena. Faz sentido isso? Às vezes não vale a pena você brigar por coisinhas tão pequenininhas. Eu já vi casais brigando, e eu já vivi isso, de brigar por coisas tão ínfimas e ridículas. E as pessoas, eu vejo e pego as pessoas lá discutindo, e falei, mas gente, a pessoa dorme junto, é pai do... Por exemplo, Luana, minha esposa, ela me deu o maior presente da minha vida, que é meu filho. Agora, porque a Luana deixou uma coisa fora do lugar, uma coisa assim, eu vou... pô, você fica deixando as coisas fora... Não, cara, eu quero essa mulher pelo resto da vida na minha vida. Então, eu vou... dotado de toda a inteligência emocional que eu tenho, cada vez que eu me deparo com uma coisa que eu não concordo, eu vou respirar e vou entender. Não vale a pena um descontrole emocional da minha parte. Por quê? Até porque não é porque o jeito que ela tá fazendo as coisas pra mim parece errado, que pra ela é errado. Quem foi que disse que o certo é deixar a toalha estendida ou a tampa do vaso baixada? Quem foi que disse que o lugar da roupa não é no chão, naquele cantinho ali atrás da porta?
Quem foi que disse que eu tenho que levantar tal hora, que eu tenho que sair tal? Quem foi que disse que eu não posso demorar pra me arrumar? Quem foi que disse que eu não posso comprar uma bolsa nova, uma camisa nova? Quem disse? E as pessoas acabam construindo muitos conflitos nas relações porque querem ter razão e querem que as coisas sejam feitas do jeito delas. Ter inteligência emocional é admitir que as outras pessoas ao redor também têm outras vontades. E que nem sempre as minhas vontades precisam prevalecer frente ao que está acontecendo. Claro, e vamos lá, eu não tô falando que é simples fazer tudo isso. Ou melhor, eu não tô falando que é fácil fazer tudo isso. Simples até não tem muito segredo, é simples. Mas não é fácil, exige dedicação. Na live, eu até tô sem os temas aqui, deixa eu ver, eu até vou ver se eu tenho todos os temas. Mas nas lives, hoje eu vou trazer uma visão mais ampla, superficial, mais introdutória do que é inteligência emocional e do porquê que é importante. Mas, ó, abri aqui. Na quarta-feira, a gente tem uma outra live que se chama O Caminho até a Inteligência Emocional, onde eu vou começar a trazer pra vocês na quarta-feira agora, 19 horas também, um caminhar. Olha, qual é o caminho que você pode seguir para começar a desenvolver inteligência emocional. E depois lá na sexta-feira, tem ainda uma terceira live na sexta-feira às 19 horas com o tema Consigo desenvolver inteligência emocional sozinho? Onde eu vou ajudar você também a pensar técnicas para desenvolver sozinho, né? E entre outras coisas que eu vou trazer nesse dia, na sexta-feira às 19 horas. E detalhe, isso tudo é um aquecimento pro workshop que vai ter na terça, quarta e quinta da semana que vem, dias 3, 4 e 5, que aí sim, lá eu vou trazer metodologia que eu uso, que eu entrego em treinamento, para vocês poderem começar a desenvolver já. Então não é nem dicas, não são nem dicas que nem é na live. Lá eu vou trazer como começar a desenvolver efetivamente inteligência emocional, tá? Além do mais, como eu já falei, hoje às 21 horas e depois todos os outros dias, não sempre às 21, mas de hoje até sexta tem lives com outras pessoas contando as experiências delas de desenvolvimento de inteligência emocional e de autoconhecimento, beleza? Mas continuando, o Daniel Goleman, nesse contexto todo, ele traz algumas concepções interessantes e a primeira que ele traz, que na quarta-feira eu vou falar de tudo, mas ele diz que para que eu tenha inteligência emocional eu preciso ter autoconsciência e autocontrole. Ou autoconhecimento e autocontrole. Basicamente, o que ele está querendo dizer? Você precisa se conhecer profundamente. E de boa, galera, a gente acha que se conhece, mas não se conhece. Não se conhece. Quantas pessoas já deram feedback pra você de alguma coisa que você faz, mas que você não concorda? Não, eu nem sou assim. Eu não faço isso. Tem várias pessoas. As pessoas que estão fora da gente, ó, os nossos olhos são voltados para fora. É muito mais fácil eu enxergar você do que eu me enxergar. Esses dias eu conversando com a minha sócia e ela me deu o seguinte feedback: João, numa reunião você foi arrogante. Eu falei, cara, arrogante? Eu? E ela falou, a forma como você se comportou foi arrogante. E eu fui parar pra pensar. E quando eu parei pra analisar, eu pensei que o que eu falei, a forma como eu falei, a minha forma resistente de agir, eu realmente tinha sido arrogante. Só que eu precisei que alguém viesse me falar, porque eu não tinha visto. Já falando de comportamento, e lá no workshop, dia 3, 4 e 5 de novembro, eu vou te enviar um teste de análise comportamental, eu vou falar sobre perfis comportamentais pra você saber o seu perfil, mas eu fui analisar o meu perfil e percebi que o meu perfil, se não se controla, ele pode ir para um nível negativo do ego, do perfil, e se tornar arrogante. E eu fui com a minha sócia, e ela me deu esse feedback. Então isso me acendeu uma luz enorme na cabeça, dizer, opa, pera aí só um pouquinho, cara. Eu não quero ser arrogante com as pessoas em momento nenhum, eu sou um treinador, eu ajudo a mudar a vida das pessoas. Mas eu fui, o que deixa claro que eu não sou perfeito, não é? Então o Daniel Goleman traz essa concepção, você precisa se conhecer, olhar pra dentro de si. Eu gosto da metáfora, vira os olhos pra dentro e olha pra dentro. Só que quando é que a gente olha pra dentro? Quando olha no espelho. Quando é que pra dentro não, né? Quando é que a gente olha pra gente? Quando olha no espelho. Só que quando você olha no espelho, tipo eu aqui na câmera agora, você olha o quê? Você faz a maquiagem, você ajeita a sobrancelha, dá uma lambida no cabelo. Mas é isso que você faz. Você não tem um espelho na sua frente pra mostrar pra você como é que você se comporta, pra ver quais são os comportamentos que estão bons, quais são os comportamentos que estão te atrapalhando. Então, no geral, galera, a gente não se conhece, a gente se conhece muito pouco. E o Daniel Goleman traz isso. Vai se conhecer. A partir do momento que você começar a se conhecer, entender quais são os seus comportamentos, e nas próximas lives, e principalmente no workshop eu vou trazer muito isso, você pode, a partir disso, a partir dessa consciência que você tem um comportamento que atrapalha, agora você começa a se controlar. Porque antes disso, como é que eu vou controlar uma coisa que eu não conheço? Uma coisa que eu não sei que tem, ou uma coisa que eu nem admito que existe? Ah, João, você é arrogante. Que arrogante? Nada, você tá louco? Se eu nem admito que eu posso estar sendo arrogante com alguém, como é que eu vou me controlar para não ser arrogante? Eu gosto de mostrar muito a ideia de que os nossos comportamentos, eles são como vícios, sabe? Como vícios. A gente tá tão viciado naquele jeito de fazer as coisas, que quando alguém vem nos dizer um jeito diferente de fazer, a gente não gosta.
Não, sempre fiz assim, sempre deu certo assim. Você já se mostrou resistente quando alguém vem te dar um pitaco? Não, não faz desse jeito, não, faz de outro jeito. Tem gente que se sente incomodada, tem gente que não. Tá tudo bem. Né? Isso não é nem certo nem errado. Mas enfim, se conhecer. Parar pra se conhecer, pra conseguir se autocontrolar. Até pra chegar assim, ó. Alguém vir dar um feedback. Você foi arrogante, você fez isso errado. E você, ao invés de querer ter razão e dar uma porrada de volta na pessoa, você, ó... peraí, deixa eu pensar realmente pra ver se eu fui arrogante. Será que eu fui? Mas a maior parte das pessoas não faz isso. A gente geralmente vai lá, toma uma porrada, recebe um feedback que não gosta e já dá a porrada de volta. Pra ter razão. Só que aí a gente passa por ridículo muitas vezes. Porque às vezes você foi arrogante, às vezes você foi mal educado, às vezes você foi desorganizado, às vezes você qualquer coisa. Só que você tá tão cego e tão querendo se defender só e falar do outro que todo mundo ao redor viu que você fez aquilo. Você já se percebeu surtando com alguém assim? Soltando os cachorros, sabe? Cara, quando a gente briga e sai do eixo assim, esse é um exemplo de falta de inteligência emocional. Ou mesmo, e eu tô falando só de agressividade, né? Pode ser o oposto. Quando eu me fecho no meu cantinho e me isolo e não quero falar com ninguém. E me escondo do mundo. E isso pode ser uma falta de inteligência emocional também. Quando a gente for falar de perfil lá no workshop, você vai entender claramente essas diferenças. Ó, eu guardo pra mim. Eu gostei muito desse comentário, Kelly. Eu guardo pra mim. Cara, é tão séria essa história de guardar, porque a gente não deveria guardar, a gente deveria resolver. Porque se eu guardo, o que acontece quando a gente guarda, Kelly? Fica acumulando, não fica? Começa a guardar dinheiro, fica acumulando dinheiro. Começa a guardar latinha em casa, eu fazia coleção de latinha quando eu era adolescente. Começa a guardar latinha, começa a acumular latinha. Começa a guardar rancor, começa a guardar mágoa, começa a engolir sapo. Cara, chega uma hora que você explode. E quantas relações eu vejo acontecer isso na carreira, na profissão, nos relacionamentos. Relacionamentos que terminam porque parecia que ia tudo bem, de repente vem um casal e diz assim, bum, não aguento mais! Ué, mas você nunca me falou isso. Comunicação é uma das coisas que falta inteligência emocional. Né? Esse é um exemplo disso. Então, deu pra ter uma noção? Diz pra mim sim ou não aí. Escreve pra mim sim ou não. Se deu pra ter uma noção do que é inteligência emocional. E claro, eu dei alguns exemplos, eu poderia dar muitos outros exemplos. Sei lá, alguém no trânsito, tem gente que se estressa no trânsito, né? O cara não deu sinal e entrou. E aí, como é que é? Você lida bem com isso? Você respira, agradece, ô senhor, querida pessoa, amor do céu, vá com Deus. Ou você fala, seu filho, né? Ambientes e ambientes. Eu me estresso por pressão, eu me estresso porque alguém fez uma coisa do jeito que eu não queria, ou porque eu não posso falar, ou porque me criticaram. Ou seja, tem vários movimentos. Então, inteligência emocional é uma coisa bastante ampla. Envolve um monte de coisa. Tô vendo vários sims aí, que legal, que deu pra ter uma noção. Segundo ponto que eu falei que eu comentaria na live de hoje. Falar um pouquinho do mercado. Mercado de negócios mesmo. O que as empresas, o que os gestores esperam das pessoas, ainda mais... Alguém comentando esse estresse no trânsito aí, ó, Vanessa, muito bom. Eu já me estressei no trânsito, hoje já não estresso tanto, eu já tô mais tranquilo. Aí eu surto assim, depende da situação, com certeza, gente. Situações e situações. Mas todos nós acabamos sendo impactados pela falta de inteligência emocional em algum contexto. Seja no trabalho, na família, no relacionamento, com a gente mesmo, sabe? De surtar com as coisas que a gente faz ou deixa de fazer, enfim, como a Keila falou aí, sempre depende da situação, tá? Mas falando de negócio agora, falando de mercado, falando de empresa. Principalmente no mundo em que vivemos neste momento, um mundo que não dá nem para chamar de pós-pandemia, porque a gente está no meio da coisa ainda. Aqui no Ceará, por exemplo, a gente está tendo, eu estou em Fortaleza, no Ceará, a gente está tendo informações de que tá aumentando de novo a quantidade de leitos nos hospitais por conta de pessoas com Covid. Então, assim, houve até aí um boato, a gente sabe que a gente está em época de eleição, tem um monte de coisa que influencia essas coisas todas, mas enfim, não vamos entrar nesse tema, que acabam impactando. Mas e se a pandemia voltar tudo de novo? Então assim, a gente tá num mundo incerto ainda, totalmente incerto. Eu vi a Luana conversando com um casal amigo nosso hoje aqui, e falando de mundo VUCA, que é um mundo incerto essencialmente, né? Falando só desse ponto. É um mundo incerto, é um mundo vulnerável, que a gente não sabe o que vai acontecer efetivamente ainda. Então, principalmente nesse contexto em que as empresas estão demitindo, estão reduzindo custos ao máximo, elas querem profissionais. E eu vou começar direto por essa palavra, tá? Os gestores das empresas esperam profissionais maduros.
Em outras palavras, esperam profissionais que tenham inteligência emocional. E isso envolve várias coisas. Primeiro, envolve você saber ser profissional, porque a gente encontra nas empresas aos montes pessoas que recebem o feedback e ficam chateadas, e ficam de mimimi, e de fofoquinha com as pessoas, e lutando contra a empresa, reclamando e falando pelo chefe das costas, ou do colega pelas costas. Ou seja, pessoas que ficam gastando tempo com coisinha idiota que não ajuda em nada. As empresas hoje esperam pessoas com foco em solução, que resolvam os problemas. Aliás, historicamente, as pessoas que crescem nas empresas são pessoas que aprendem a trazer solução. Só que no mundo que a gente está vivendo, não é mais só trazer solução, é trazer solução e trazer rápido. Né? São pessoas que conseguem puxar a responsabilidade para si dos problemas que a empresa está vivendo e resolver. Né? Então aconteceu, eu canso de ligar para uma empresa, por exemplo, aconteceu essa semana, eu liguei para uma empresa e a pessoa disse assim, não, eu acho que o senhor falou foi com a fulana, eu vou ver se ela está disponível. E aí voltou e disse assim, não, a fulana não está, o senhor pode ligar mais tarde? Eu falei, não, cara, resolve, eu preciso resolver isso agora, vou passar para você agora a situação e você me ajuda, se ela não está aí. Aí a pessoa, ok, o que foi? Que me deu... E a gente ainda encontra muitas pessoas que jogam os probleminhas para baixo do tapete e não assumem a responsabilidade. Então as empresas esperam pessoas que puxam a responsabilidade para si. Que quando percebem um problema, elas mostram o problema, mas já vem trazendo uma proposta de solução. Se elas veem que a empresa está perdendo dinheiro, está perdendo vendas, está perdendo clientes, que a empresa está errando em algum canto, essas empresas vêm com uma proposta de projeto. Chefe, eu estou vendo aqui que tem uma ideia de como é que a gente pode vender mais, como é que a gente pode melhorar o processo do setor financeiro, como é que a gente pode organizar melhor os nossos mantimentos na logística, né, os nossos produtos na logística. Ou seja, não interessa a área em que você trabalha, mas que você possa, dentro do seu contexto empresarial, dentro do seu contexto de negócio, trazer essa tomada de decisão rápida, trazer uma solução rápida, né, focado, e se você for recebido com não dá pra fazer isso, que você não fique sentido, chateado, não aceitaram a minha ideia. Não, tá tudo bem, a empresa não vai aceitar a maior parte das ideias que você trouxer, continue trazendo novas ideias, porque a empresa vai amar, porque você é uma pessoa que traz ideia o tempo todo. Eu não sei, hoje eu tava fazendo uma mentoria hoje de manhã, uma mentoria com um aluno, e ele falando, cara, a área de vendas é difícil e tal. Eu ligo pros clientes, eles começam a dizer não. E eu disse, cara, de cada 50 ligações que você fizer, 49 você vai receber não. E o mundo é assim, e a gente precisa ganhar essa maturidade de entender que as pessoas nos negócios, elas não estão necessariamente contra a gente. Elas estão a favor do negócio, elas estão querendo contribuir, elas estão querendo resolver. Então assim, tomada de decisão rápida, foco nas soluções essencialmente. Né, de trazer as soluções, trazer os resultados, maturidade emocional de saber tomar uma porrada e levantar e mostrar resultado e não ficar de chororô porque se chateou com a forma como foi dito. Ou seja, focar em resolver, seguir focado em fazer a empresa sair da dificuldade que está passando. Né? Principalmente se você está no período de pandemia e está empregado. Porque de boa, gente, a quantidade de gente que está desempregada nesse período que está sofrendo é muito grande. Então se você tem seu negócio, sua carreira e tá dando tudo certo, cara, show de bola, agradece a sua empresa, agradece a empresa que está te mantendo, né? Porque eles poderiam ter te demitido para reduzir custos e por aí vai. Então valorize o que você faz, agradeça a empresa que você está trabalhando e siga em frente. Tá? Então basicamente é isso que eu falo sobre o que o mercado está esperando da gente. Pessoas ágeis, rápidas, com foco no positivo. Nossa, esse é um tema importante que eu não tinha dito ainda. Inteligência emocional predispõe olhar para o mundo com positividade. O que é isso? É enxergar coisa boa até onde não tem. Porque na verdade todas as situações da vida sempre tem alguma coisa boa. Mas é enxergar coisas boas até quando a situação é difícil. Pandemia, nossa. Duas visões de pandemia. Primeira, milhões de pessoas morreram no mundo todo. Empresas quebraram, pessoas perderam emprego, tem um monte de coisa ruim acontecendo. Meu Deus, tá mais difícil vender agora, as pessoas estão segurando dinheiro. Ai, meu Deus, muita coisa difícil. Esse é o olhar ruim, esse é o olhar negativo, é o ponto de vista que vai prejudicar você, vai fazer com que você não consiga resultados, vai te atrapalhar. Qual é o ponto de vista negativo, positivo? Não desrespeitando, obviamente, as pessoas que faleceram, que tiveram dificuldades por conta disso. Olha, infelizmente, pessoas morreram. Apesar disso tudo, muitos novos negócios foram abertos, porque as pessoas foram demitidas e precisaram abrir novos negócios, elas estão se reinventando, né? As empresas criaram novos produtos. Quem será que enriquece, que até a pandemia já tinha enriquecido vendendo máscara? Acho difícil ter alguém que enriqueceu dessa maneira, né? Agora já não sei, porque novos negócios surgiram. Muitas pessoas começaram a fazer máscara, entre outras coisas. Ou seja,
a pandemia trouxe muitos benefícios. Essa live que está acontecendo aqui está acontecendo por conta da pandemia, porque nos obrigou a pegar todo o conhecimento que a gente tem, que a gente entregava para as empresas no presencial, e vir entregar para as pessoas e para as empresas no digital. E a gente está aqui, contribuindo com você. Talvez se não fosse essa pandemia, a gente não estava aqui, falando do que a gente está falando de inteligência emocional. Entende? Então, quais são essencialmente os benefícios de você poder... entendeu a ideia de mercado? Alguém tem uma... Me diz se você entendeu, se fez sentido o que eu trouxe aí sobre o que o mercado espera da gente. Alguém quer comentar alguma coisa a mais? Quer fazer alguma coisa, alguma pergunta? Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Acho que eu já li o que tinha. Deixa eu ver. Ok, só comenta aí se por acaso ficou confuso alguma coisa, se você tem alguma dúvida. Mas o que eu quis trazer é só um pouquinho dessa consciência desse momento de mercado, né? Entender que o mercado está mais concorrido ainda, mais difícil, mais complexo. E esse momento exige mais de inteligência emocional da gente. Me veio uma... Gostei muito do nível, oportunidade de se reinventar, é mais ou menos isso, né? É o que está acontecendo aqui, por exemplo. Eu posso até contar essa experiência que eu vivi no início da pandemia. Meu filho nasceu dia 17 de março. Dia 19 de março, fechou tudo aqui em Fortaleza. E no dia 18 para 19, eu peguei uma amidalite, assim, ó, que eu fiquei 10 dias sem poder chegar perto do meu filho, né? Ele pequenininho, recém-nascido em casa. Graças a Deus tinha minha sogra, minha mãe, minha irmã e minha esposa aqui para cuidar dele e tudo mais. E eu não vou negar, essa doença, esse momento, essa amidalite que me derrubou mais de 10 dias tomando antibiótico pesado, assim, eu nunca tinha visto minha garganta tão branca sabe? De amidalite, vamos falar para não falar nada nojento. Me derrubou de uma maneira que, mesmo depois de recuperado, eu tava muito para baixo. E aí eu não tinha mais as turmas que eu viajava no Brasil, porque não tinha mais agenda, estavam cancelando as turmas todas, né? E a gente, graças a Deus, sempre foi muito organizado financeiramente, então eu falei, ok, não surtei no financeiro, porque a gente tinha um pezinho de meia lá para nos ajudar em momentos de dificuldade. Esse é um grande aprendizado que a pandemia trouxe pra gente, guardar dinheiro. Mas eu fiquei assim, ó, mais de 2 semanas parado. E eu nunca, olha, fazia muitos anos que eu não me via num momento como esse, assim, ó, sem fazer nada. Eu não tinha vontade, eu não tinha criatividade, eu não tinha visão, eu tava só reclamando. Cara, não acredito, essa pandemia, agora não tem mais turma e a gente não pode... E aí tinha 2 clientes que estavam assinando um contrato com a gente, os 2, um cancelou, o outro pediu pra postergar o contrato. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? E eu fiquei de boa mais de 2 semanas, que só um mês, assim, ó, parado, estatelado no sofá, sei lá, vendo série. Até que um dia eu acordei e falei, cara... Peraí, o que você ensina pras pessoas? Não adianta ficar deitado no sofá vendo Netflix, não vai resolver sua vida. Vai dar jeito, vai conversar com seus clientes, vai fazer movimentos, vai criar novas coisas, vai se reinventar, como a Nívia falou agora há pouco aí. E aí que isso começou a me sacudir a cabeça um pouco, e aí eu voltei. Porque eu passei por um período assim. Então assim, não adianta, e a inteligência emocional nos ajuda muito nisso, não adianta eu simplesmente ficar reclamando do mundo, esperando que o mundo se resolva, que o meu chefe me dê um salário, que alguém me contrate. Eu preciso ir buscar. E esse é um dos benefícios, agora entrando em benefícios em si, pra gente entender, deixa eu até ver se eu tô seguindo meu roteiro direitinho, né, ver se eu não esqueci de nada, mas esse é um dos benefícios que a inteligência emocional traz pra gente, né, de você se permitir ser mais positivo. Quando eu estou equilibrado emocionalmente, eu tenho uma capacidade maior de olhar pro que há de bom. E aí eu vou olhar o que há de bom no meu trabalho, eu vou olhar o que há de bom na minha esposa, no meu marido, nos meus filhos. Eu vou olhar para o que é de bom no mundo, né? E você grato, a palavra gratidão, né? E você grato por tudo que há no mundo. Obrigado por essa pandemia. Porque morreu, João, você está agradecendo porque um monte de gente morreu? Não, gente, pelo amor de Deus. Eu estou agradecendo porque tudo, talvez a gente deveria agradecer a tudo que acontece. Porque tudo que acontece talvez seja a vontade de Deus ou daquilo que você acredita, mas tem algum porquê de acontecer. Eu acredito muito nisso. Que tudo que acontece tem um porquê de acontecer. Enfim, falando de mais benefícios. Quando você desenvolve, essencialmente, inteligência emocional, uma das coisas que a gente já falou é que você desenvolve autocontrole. Eu adoro colocar nos meus treinamentos, quem for fazer o workshop vai passar por isso, eu coloco o desafio das pessoas ficarem um período sem reclamar. Não pode reclamar de nada. Você tem que respirar para não reclamar. Isso é um exercício de autocontrole. Quando você começa a se controlar para não reclamar, você automaticamente começa a se autopoliciar, se auto-observar, para você perceber o que você está falando, para ver se você está reclamando ou não, né? Isso traz um senso de autocontrole muito grande pra gente. Então, autocontrole é uma das coisas mais interessantes, talvez, a inteligência emocional pode trazer. Você fica mais centrado, mede mais suas palavras, deixa de magoar, talvez, pessoas que você ama,
né? Passa a falar mais coisas certas, vamos dizer assim, passa a influenciar as pessoas mais positivamente, a arrumar menos problema, menos conflito. Tem gente que parece que gosta de um barraco, né, de responder os outros e por aí vai, falta empatia, falta compaixão. Então o autocontrole de pensar qual é o resultado que eu quero de cada situação me ajuda a me manter melhor, né? Deixa eu ver só que tem perguntas aqui. Esse desafio é babado. Tudo que acontece tem um propósito, apesar de ser difícil. É exatamente isso. Mari Lima, eu acho. Mari. Rafa Dornelles fala, mano, tudo bem? Aprender na dor é um dos maiores aprendizados. A Mona Lisa comentando aqui, ó. Mais uma aluna da Academia do Eu, a Mona Lisa aí, como a Nívia, como a Elisa, que já comentaram por aqui, a Melina. Tem uma galera da Academia do Eu por aqui. Enfim, então esse é um primeiro benefício interessante, tá? Autocontrole. Eu passo a ter mais controle de quem eu sou. Então pensa aí, você é estressado, ansioso, briguento ou calado demais? Ou seja, você percebe coisas do seu comportamento que você gostaria que fossem diferentes? A falta de inteligência emocional é uma das coisas que impede a gente de criar novos hábitos, né? De ser mais organizado, de ser mais tranquilo, de ser mais calmo, de ser menos ansioso. Ou seja, das dores e falta de perdão que a gente tem na vida da gente, tudo isso, a falta da inteligência emocional potencializa essas coisas e faz a gente se sentir pior. É horrível. Se você, talvez se você está me ouvindo, você sabe, você se encaixa em algum desses contextos. É horrível a gente se sentir ansioso. É horrível a gente não acreditar na gente, não acreditar que as coisas vão dar certo. É horrível nada que a gente fazer tá bom, o que a gente faz tá bom. É horrível a gente não conseguir alcançar os objetivos. É horrível a gente não bater as metas. É horrível quando a gente não consegue viver a vida que a gente quer viver. O problema é que muitas pessoas ficam botando a culpa da vida que não vivem no presidente, no chefe, no pai, na mãe, no marido, na esposa, em alguém. Né? Ó a Vanessa comentando aqui, evito reclamar e ver um propósito nas coisas ruins. Muito bem colocado, legal. Ó a Maristela também aqui que tá na Academia do Eu, show de bola. Ok, o que temos de mais benefícios? Quando você tem inteligência emocional, isso te traz motivação. E isso é uma coisa importante. Aquele mês, praticamente, que eu falei que eu fiquei parado, faltava motivação. Eu tava sem vontade. Eu tava sem vontade. Eu não queria levantar do sofá, eu tava sem motivação. Eu não tinha um sentido, um propósito, eu esqueci o propósito da minha vida, sei lá. Então, quando você passa a olhar pra dentro de você e ter mais autocontrole, isso também mostra pra você que você precisa focar naquilo que é bom, e quando você consegue fazer isso, ó, o passo a passo que a gente está fazendo aqui, quando a gente consegue fazer isso, a gente começa a encontrar motivação interna, seja para levantar de manhã para ir para academia, para comer mais salada, para parar de fumar, para vender mais, para ligar para o cliente, para levantar mais cedo, para ir dormir mais cedo, para fazer qualquer coisa, aquilo que você se propõe a fazer, entende? Então isso são alguns benefícios muito interessantes. Autocontrole, né? Foco no positivo, certo? Automotivação, grandes benefícios que a inteligência emocional traz pra gente. Tem um comentário aqui, Ministério RCJ 12. Existem pessoas que estão sempre em uma inconstância emocional, mudam rapidamente, não tem um parâmetro, isso é uma grande dificuldade. Mas não tenha dúvida, desculpa, não sei se quiser comentar o nome de quem está por trás do perfil do Ministério aí, mas não tenha dúvida. Isso tem a ver com algumas coisas, tá? É muito bom esse comentário. Tem pessoas que são inconstantes emocionalmente. Isso pode ter a ver com duas coisas. Primeiro, perfil comportamental. Aí a gente não vai falar disso hoje, porque o assunto é mais complexo. Lá, 3, 4, 5 de novembro na live. Inscreve pela bio do meu Instagram. Aí nós vamos falar disso. Eu vou fazer teste de perfil comportamental, para se você não sabe, você descobrir o seu. Então, primeiro, pode ser perfil comportamental. Tem alguns perfis comportamentais que, por serem mais emocionais, têm uma variação emocional maior. Certo? E aí é perfil mesmo. É perfil comportamental. Mas existem outras pessoas que pode ser momento de vida, falta de autoconhecimento. Gente, quanto menos eu me conheço, menos eu me controlo. Então mais disponível eu estou ao controle do meu ego. Eu comentei, eu escrevi um e-mail, eu acho que eu escrevi, num e-mail que eu escrevi esses dias, eu contei essa história. Eu tenho quase 34 anos agora. Quando eu tinha 23, eu fiz um dos meus primeiros treinamentos de desenvolvimento humano. Uma colega, que depois virou uma mestre pra mim, chegou e disse assim pra mim, João, e ela olhou nos meus olhos e fez até um momento dramático. Tcharam, João, existe algo dentro de você que te domina e você não sabe o que é. Existe algo dentro de você que te domina e você não sabe. Cara, nessa hora me deu um tilt. Eu falei, como assim tem algo dentro de mim que eu não sei? E aí que eu fui começar a estudar autoconhecimento, perfis comportamentais, inteligência emocional, e fui descobrir que realmente existe uma vozinha dentro da cabeça da gente que veio sendo construída desde que a gente é criança, que domina a gente totalmente. E a gente não percebe. E aí faz essa inconstância emocional aparecer, entre outras coisas. Então, cara, um dos melhores caminhos e benefícios é ser mais consciente de si, né? A inteligência emocional faz eu me conhecer melhor e eu entender o que eu faço de bem, o que eu não faço tão bem assim, quais são as coisas que eu faço que machucam, magoam as pessoas,
O que eu tô fazendo que tá me ferrando os resultados na vida? Desculpa se você se sentir incomodado com isso, mas é uma verdade. Hoje você tá num cargo e recebe tanto quanto você merece. Tem gente que se incomoda com isso. Não, eu merecia ganhar muito mais. Não, até hoje não. Até hoje você ganha quanto você merece. Se você merecesse ganhar mais, você já tá ganhando. Por quê? Porque o mercado é justo nesse sentido. As empresas pagam melhor por profissionais que mostram um diferencial. Então se você ainda não ganha tanto quanto você quer, é porque você ainda não mostrou o diferencial. Você ainda não fez mais do que a empresa precisa que você faça para ela enxergar em você um diferencial e topar pagar mais por você. Entende isso? Então é uma dificuldade, é uma realidade às vezes difícil de aceitar, mas é verdade. Vamos lá, que mais? Tanto ver o lado bom de todas as coisas, até de um desemprego, pois é a oportunidade de novas experiências, até mesmo se reinventar. Com certeza, Tati. Eu lembro que teve, um exemplo que eu dei em sala de aula, eu tive um cliente de coach uma vez, que ela estava querendo ser gerente na empresa, e a gente estava lá trabalhando e tudo mais, e para alcançar o cargo de gerência, e um dia, depois de, sei lá, 2 meses de trabalho, ela chega chorando pra mim, João, fui demitida. Eu olhei pra ela e falei assim, maravilhoso! E fiquei sorrindo pra ela. Ela me olhou com a cara de, você tá louco? Eu falei que eu fui demitida! E eu segui. Aí, isso é uma técnica que eu utilizo, claro, enfim, não vou ficar contando técnicas aqui, mas ela caiu na real. Eu disse, cara, ok, é uma oportunidade agora de eu investir em novos projetos, né? De eu buscar uma colocação melhor. Exatamente! Então, cara, até uma demissão, como a Tati bem colocou aí, pode ser um exemplo de coisas boas acontecendo na vida, né? Até aquela história que até um pé na bunda te joga pra frente. Ou ainda, quantas coisas você já passou que no final das contas, em vez de ser perda, era livramento? Já tem isso de você terminar um relacionamento e quando você terminou, você deu graças a Deus que terminou? Ou então você perdeu um... Desculpa o exemplo trágico que eu vou contar, mas é que já aconteceu, tá? Eu já vi isso acontecer. A pessoa perde o avião cai. E aí, perdeu o avião ou se livrou? Então tudo é questão de ponto de vista, como o pessoal está comentando aí, né? Ter inteligência emocional me ajuda a olhar para as dificuldades que acontecem comigo e lidar com aquilo de maneira positiva, né? Vamos ver o que mais tem aqui. Ó, o Léo do Ministério aí, obrigado, Léo, por se nomear. Muito obrigado, prazer. Quando a gente chega, Nívia, quando a gente chega ao fundo do poço e que conseguimos impulso para voltar. Tem que tomar cuidado com essa história também, porque às vezes não precisa chegar no fundo do poço. Tem umas molas na parede no meio do caminho. Mas é uma boa forma de enxergar, tá? No fundo, eu já vi uma frase assim, ó, no meu fundo do poço tem uma mola. É isso aí, né? Gosto muito disso. Amei a ideia de descobrir o perfil comportamental. Show, Michelle. Então, 345, vem pro workshop com a gente que a gente vai descobrir. Pessoas com borderline, sim, eu não sou psicólogo e eu não vou entrar aqui em temas que envolvem psicopatologia, tá? Borderline é uma patologia psicológica, que aí sim envolve muito a questão da variação emocional, certo? Mas daí é um tema pra gente conversar com um profissional de psicologia, porque sai do viés pessoas psicologicamente saudáveis que nós estamos tratando aqui. Então sim, um exemplo são pessoas com borderline, mas eu tô falando só de pessoas saudáveis aqui, tá? Que tem variação emocional de forma normal, saudável. Tá? Ainda assim, não é porque eu tenho um desequilíbrio emocional muito forte, de manhã eu tô feliz, à tarde eu tô triste, que isso é uma doença. Não, de maneira nenhuma. Tem muitas mulheres da TPM que sabem o que eu tô falando, né? Acorda de manhã tá tudo lindo, no meio da tarde tá tudo uma porcaria. Porque depende da forma de cada um, né? Que mais? Ó, a Melina aí, Michelle, faz a academia do eu, legal. Como aplicar tudo isso? Então, é uma live de cada vez, né? Vem acompanhando a gente aqui nas próximas lives durante essa semana, no workshop dia 3, 4, 5, semana que vem, que aí eu vou trazer algumas formas de aplicar, tá? Tudo isso que a gente tá falando aqui, trazer mais pra vida ainda. Aqui, querendo ou não, em 1 hora eu só consigo trazer uma noção do que é, e aí com o tempo a gente consegue entregar mais. Por isso o workshop, galera, o workshop essencialmente é feito para que eu tenha mais tempo também de poder entregar para você um conteúdo mais consistente. Na live aqui fica muito vago, né? Pra gente explicar todo esse contexto e ainda partir pra ação, traçar ações, ferramentas. Lá no workshop a gente vai ter tudo isso, tá? Sempre tem uma saída se você não tá encontrando a saída. Saia pela entrada. Adorei. Verdade. Não tá encontrando saída, saia pela entrada. É uma saída. Muito bem, adorei. Olha o Léo aqui de novo. Tive muito isso, pois cada ambiente que eu adentrava, tanto trabalho, ministerial, família, etc., mexia muito com minhas emoções e com isso não conseguia manter um nível padrão de comportamento. Normal, super normal. Ressignificar. Keila, nem vou entrar nessa palavra porque ela é poderosíssima, maravilhosa. Lá no workshop a gente talvez fale disso. Ressignificar dificuldades, mas é isso aí. Às vezes a pressão é tão grande que machuca nas suas emoções. Isso já aconteceu comigo e acontece com todo mundo o tempo todo, gente. O tempo todo.
tá? Eu sou treinador comportamental há 10 anos. E vários. Eu não vi vocês não me ouviram falar que eu dizendo que eu recebi feedback há 2 semanas atrás que eu fui arrogante com uma pessoa numa reunião? Por quê? Porque mesmo que eu estude 10 anos, eu preciso estar me observando o tempo todo, porque a gente tem um ego. Sabe aquilo que eu falei? Que existe algo dentro de você que te domina? Então, a gente tem algo dentro da gente que domina a gente o tempo todo e vai ficar dominando o resto da vida. E se a gente não estiver atento para isso, a gente tende a abrir espaço para que esse algo dentro de nós nos domine, né? No workshop a gente vai falar com mais calma. A Kelly comentando aqui, eu levo tudo pro pessoal, e isso deve atrapalhar pra caramba, né, Kelly? Aliás, Kelly, é muito bom, porque geralmente pessoas passionais, elas amam muito, elas se entregam muito, elas vivem muito com intensidade, as coisas, as pessoas. Isso é incrível, é maravilhoso. Ser amado por uma pessoa assim é incrível, porque você sente todo o amor dela. Agora, quando você vai para um ambiente empresarial, por exemplo, isso pode ferir. Pode te incomodar e incomodar os outros. Porque o outro vai lá e te diz, como é que você fez isso aqui errado? Não, isso tá errado, cara. Na frente de todo mundo. Ai, dói lá na alma receber um feedback desses, né? Se você é passional. Então, assim, não existe um perfil melhor que o outro, tá? Tudo tem seu lado bom e lado ruim. Que mais? Boa noite, Lúcia Ferraz, de São Paulo, legal. Já estive em São Paulo, já morei em São Paulo, adoro São Paulo. Inteligência emocional é uma fonte de transformação e evolução pessoal que pode ser reverberada no contexto profissional. Com certeza, Mona Lisa, show de bola. Aí eu plugue com seu filho. Adorei o Instagram. Me manda aqui depois no inbox. Plugue com seu filho. Somos intensas, é isso aí. Bom, então assim, deixa eu só ver se eu trouxe tudo de importante, de benefício. Autocontrole, motivação. Tem 2 tópicos que eu gosto aqui. Primeiro, inteligência emocional traz paz interior. Isso não vou negar. Eu e Lula tivemos uma conversa, meio que uma DR, ontem à noite. E eu falei pra ela, DR não conversa mesmo aqui em casa, as nossas DRs são leves, né? No geral, nem sempre. Mas eu falei pra ela, amor, eu estou muito em paz com o momento. Eu estou muito tranquilo, eu estou num nível muito elevado de inteligência emocional nesses dias. Né? Nessas últimas semanas aqui. A gente está vivendo momentos muito intensos e eu estou curtindo muito, estou praticando várias atividades que lá no workshop eu vou contar e que estão me ajudando, né? A me manter mais calmo, mais em paz, mais tranquilo. Tá? Então traz uma leveza de viver todos os dias, de acordar, de saber que tudo vai dar certo. Hoje a gente tinha live às 19, a gente foi sair da casa da avó da Luna e a Luna, meu Deus, não vai dar tempo, vamos correr. Eu falei, amor, relaxa, vai dar tempo, vai dar tudo certo. Tudo vai acontecer do jeito que tiver que acontecer. Vamos entender assim, tá? Então, paz interior. Outra coisa, saúde física e mental. Eu não sei se você já ouviu falar nisso, mas boa parte das doenças físicas tem cunho emocional. Então, muitas das doenças, desde dor de cabeça até doenças mais sérias, muitas delas, que são todas elas, estão relacionadas com alguma emoção que você viveu de forma muito intensa, ou não se permitiu viver, ou engoliu, como alguém comentou ainda, ou guardou. Ou seja, se você não consegue também desenvolver um bom nível de inteligência emocional e você se estressa demais com tudo e tudo mais, você tende a ficar doente. Psicologicamente, eu conheço pessoas próximas a mim que entrar em depressão. Né? Por quê? Porque não conseguiram lidar psicologicamente com o contexto ao redor. E aí? Aí é preocupação, aí é remédio, é dinheiro gasto, é o físico e o psicológico que acabam definhando. Então é um assunto essencial para estudar. Da mesma forma que você escova os dentes todos os dias, da mesma forma que você toma banho todo sábado. Todo dia, brincadeira. Estudar a si mesmo, estudar autoconhecimento, estudar a sua inteligência emocional para você estar mais equilibrado emocionalmente, é um bem que você faz para sua vida. Olha, de boa, já faz algum tempo que eu não fico doente. Claro, faço os meus check-ups regulares, né? Tomo minha vitamina D, mas controlo muito o meu emocional para eu estar em paz, eu estar bem, eu estar saudável. Isso é muito importante. Sou assim, muito acelerada. Eu gostei, você falou essa frase agora, Michele, e me veio muito claro na cabeça. Tudo em excesso faz mal. Ser muito acelerado faz mal. Ser pouco acelerado também faz mal. Em excesso também faz mal. Tudo em excesso, num contexto geral, vai fazer mal, né? E ainda assim, falando em relacionamento, vamos para relacionamentos diferentes, tá? Vida profissional. Quando você tem um bom nível de equilíbrio emocional, você se estressa menos com as pessoas, com os erros que as pessoas cometem. Você se estressa menos com as coisas que acontecem ao redor, com as injustiças que acontecem. Você se estressa menos com o cliente. Quem nunca surtou com um cliente chato? Né? Mas de qualquer maneira o cliente paga as nossas contas, né, cara? É o motivo porque as empresas vivem, os clientes. Então eu tenho que ter equilíbrio emocional para lidar com esses serizinhos maravilhosos. Então assim, quem nunca? Tá? Mas ter equilíbrio emocional no trabalho me coloca em patamares mais elevados. Como é que você acha que que uma pessoa vai chegar a um nível de gerência numa empresa se ele não tem inteligência emocional para lidar com as dores e com as dificuldades? Com as críticas que vai receber?
Você quer ser líder? Você quer ser líder? Pode saber que você vai ter liderados que vão criticar o que você está fazendo. Vão ter colegas que vão querer tomar o seu lugar porque eles querem o seu cargo. E não é porque eles querem te ferrar, é porque eles querem crescer na vida. Vão ter um chefe em cima de você que vai te cobrar resultado. E aí, você não tem inteligência emocional? Como é que você quer essencialmente chegar num patamar muito elevado para ganhar bem? Tá? A inteligência emocional dentro da área de mercado, de negócios, é algo que a gente chama de soft skill. Né? Existem o hard skill e soft skill. Então são as capacidades, se a gente fosse pegar hard skills, seriam capacidades duras, mas mais voltadas para capacidades técnicas, vamos dizer assim. E soft skills são as nossas capacidades, as nossas habilidades mais sutis, como inteligência emocional, como autoconhecimento, como autoequilíbrio. Né? Vamos dizer assim. Então, a inteligência emocional é uma das principais soft skills que as empresas hoje buscam nas pessoas. Pessoas capazes de lidar com os diferentes motivos, diferentes situações e ambientes que surgem, independente de serem ambientes de pressão ou não. Tá? Deixa eu só ver comentários. Inteligência emocional tem tudo a ver com domínio próprio, com certeza, Beca. Sou acelerada, ansiosa e tive Covid. O Covid não entra aí, não é porque você foi ansiosa ou acelerada que teve Covid, mas ok, que bom que você tá bem pelo jeito. Ansiedade é uma coisa que atrapalha pra caramba, né? Tem a ver com falta de inteligência emocional também. Porque ansiedade é medo de futuro, né? Então, fico estressado quando as coisas saem fora do controle, isso mexe muito. Olha o que o Léo tá falando. Eu me estresso quando as coisas não são feitas do jeito que eu queria, quando sai do controle. E aí, me conta, quantas vezes por dia isso acontece? Todo dia tem alguém que faz uma coisa diferente do que a gente esperava. Imagina que a gente vai se estressar ou se sentir ansioso ou estressado com cada vez que alguém faz uma coisa que a gente não quer. Nossa, a gente vai passar a vida inteira estressado, né? É difícil lidar com as dores, sem dúvida. Repete o nome do autor, Daniel Goleman, acho que foi isso que eu falei. Ou o outro, que eu esqueci o nome agora, acho que foi o Daniel Goleman. Mas o outro é o autor do Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Dale Carnegie. A Maristela, de verdade, a Academia do Eu me deu ferramentas que me ajudaram muito a ampliar minha consciência, ajudou a melhorar meu controle emocional. Legal, legal. Quem tiver no workshop aí vai conhecer, vai ter a oportunidade de entender o que é a Academia do Eu também. Aí o Léo, toda hora acontece. Pois é, Léo, imagina, você vai passar toda hora estressado, então. E aí, faz sentido viver a vida assim? Estressando o tempo todo? Porque alguém tá fazendo alguma coisa fora do controle? Não dá, a gente vai surtar se a gente viver assim. Saber ter equilíbrio entre razão e emoção, entendendo que não tenho controle remoto da minha vida. Exatamente. Fico insuportável quando faço algo que não dá certo, fico frustrado. E aí, te aguente quem tá ao redor, né? Né, Michele? Aguente quem tá ao redor. Esse é o outro ponto. Eu falei do profissional, soft skills, mas do pessoal também. E aí, você é casado, ou você tem filhos, ou você vive com alguém, seja com amigos ou com familiares. E aí, quem é que gosta de alguém estressado, ansioso, brigão, ou chateado? Eu tive uma pessoa com quem eu morei um tempo que a pessoa dizia assim, não fala comigo de manhã que eu não funciono. Aí de manhã você não pode se relacionar com a pessoa, não, peraí, deixa só passar meio-dia, agora depois do meio-dia eu posso conversar com essa pessoa. Antes não, porque a pessoa acorda estressada. Gente, pelo amor de Deus, a vida é pra ser vivida de forma leve, de forma em paz, com bons relacionamentos entre as pessoas. E não estressado, brigando com o mundo. Né? Falta de inteligência emocional mais uma vez. Então, essa falta de inteligência emocional, a falta de autocontrole, a falta de compaixão de olhar para o outro, a falta de olhar ao mundo de forma positiva, acaba com muito relacionamento. Por quê? Porque eu boto a culpa no outro, porque o outro não tá bom o suficiente, ou porque eu reclamo, porque a gente briga por coisas idiotas. Né? Esses dias rolou um estresse aqui por causa de um bolo aqui em casa. Eu fiquei pé da vida, né? Porque era uma discussão entre eu e a Luana, mas eu fiquei pé da vida porque a gente tava discutindo por causa de um bolo. Eu nem falei isso pra ela agora, tô falando agora, não sei se ela tá aí assistindo ou não, mas aproveita e comenta, a gente já falou sobre esse assunto, tá tudo bem resolvido. Mas cara, não faz sentido você brigar por um bolo, se você falar, chatear o outro por causa de uma coisa simples que sim. Né? Eu ainda digo que você é pra brigar, briga por algo sério. Mas enfim, deixa eu ver se eu falei de tudo. É isso, acho que essencialmente eu falei de tudo que a gente tinha aqui como roteiro pro dia de hoje, tá? Então, falamos do que é inteligência emocional, falei do que o mercado espera, falei de alguns dos benefícios, os impactos que a inteligência emocional, querendo ou não, a falta dela ou a existência dela tem na vida da gente, né? Vocês têm mais perguntas? A gente tem aqui 7 minutos para fechar. A Kelly falando do TPM aí. Vamos ver, Vanessa, para que eu pudesse parar um pouco e respirar, ou até mesmo usar a mente para não dar tanta atenção àquilo e dar tempo para que desse um tempo para que eu mesmo pudesse entender. Eu acho que eu entendi o que você quis dizer aí, deu certo, foi isso aí, é mais ou menos isso, né? Que eu consegui parar para pensar essencialmente, né? Para chegar a um bom resultado. Amei, legal. Se gostaram, por favor, mandem coraçõezinhos. E aí,
só pra eu avisar, acho que é importante, agora vai dar 8 horas, às 9 horas, daqui a 1 hora, eu vou estar aqui conversando com a Renata, foi uma das minhas alunas da Academia do Eu, ela é uma grande gerente, ela tem, olha, mais de 2.000 pessoas, se eu não me engano, abaixo dela, ela é gestora de mais de 2.000 pessoas, direto ou indiretamente abaixo dela, então é uma empresária, podemos dizer assim, não é uma grande gestora, e ela vai estar aqui para conversar com a gente. Olha, eu gostei muito do título da live dela, porque é o seguinte, o título da live é Me entreguei e aprendi a olhar para mim. Cara, eu tô extremamente curioso em poder ouvir o que a Renata vai trazer. Eu tenho certeza que ela vai ensinar muito pra gente do que ela vai falar. Às 9 horas, daqui a 1 hora, dá tempo pra você ir comer alguma coisa, tomar um banho e voltar, porque às 9 horas a gente vai estar aqui de novo pra curtir e entender um pouquinho do que a Renata vai trazer pra gente. Tenho certeza que vai ser mais uma aula de inteligência emocional com exemplos de outra pessoa, inclusive, né? Então, só ver, não agir por impulso, ótimo, muito bem colocado. Como eu me inscrevo pro workshop do dia 3? Meu Instagram deve estar aqui em cima ou em algum lugar aí, JM Dornelles. Entra no meu Instagram, tá lá de cara o link na minha bio. Clica no link e só coloca seus dados lá e você tá inscrito. Detalhe, quando você se inscrever no workshop, ele vai mandar um e-mail para você e você tem que confirmar o e-mail. Se você não confirma o e-mail, você não participa. Então, se inscreve e vai lá no seu e-mail, depois que você se inscreveu, vai lá no seu e-mail, confirma a inscrição no e-mail, porque senão você não recebe as informações. E na página de confirmação, depois de fazer a inscrição, tem um botãozinho verde para você entrar no nosso grupo do WhatsApp. Entra no grupo do WhatsApp porque é um grupo que as pessoas não ficam falando, só eu mando mensagem, eu e minha equipe, para você receber informação das outras lives que vai ter essa semana, de conteúdos exclusivos que a gente vai mandar só no WhatsApp, tá? E no e-mail talvez, mas no WhatsApp, acho que só no WhatsApp, só para o WhatsApp. Tem alguns conteúdos interessantes e para você receber de forma fácil, além do e-mail, né, saber horários, essas coisas todas, tá? Então tá aí, estão abertas as inscrições para o workshop Inteligência do Eu, nos dias 3, 4 e 5 da semana que vem, depois de finados, né, terça, quarta e quinta noite. João, horários, vai das 7 às 9 da noite, certo? Eu tendo a passar um pouquinho do horário, ir até as 9h30 e tal, mas daí o conteúdo em si se entrega das 7 às 9, quem quiser ficar, fica, quem quiser ir para casa, vai para casa depois, tá tudo bem, mas são 2 horas da noite aí, onde eu vou começar a mostrar para você um passo a passo de evolução que eu utilizo para o meu processo de desenvolvimento pessoal e que eu ensino para os meus alunos a desenvolver o processo para eles viverem uma vida mais plena, com mais inteligência emocional. Tenho certeza que você vai gostar muito do conteúdo, tá? Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Estarei lá no workshop, valeu, Meridiane querida. Meridiane já foi minha aluna de formação em coaching, né? Saudade. Vamos lá, que mais show, amei, obrigado galera, que bom, muito bom, adorei, ok, gratidão, eu também estou muito grato pela noite de hoje, passou muito rápido, isso se chama flow, viu Tati? Lá no workshop eu não conto, mas se chama flow, é quando a gente começa a fazer uma coisa e que passa 1 hora, mas parece que foi só 5 minutos, né? Muito bem, amei, já quero aprender mais, show, galera, estou sempre à disposição, aproveita, se inscreve, pelo amor de Deus, vem aqui assistir a live, não inscreve no Instagram, entra, saiu daqui, vai no meu Instagram, começa a seguir aí pra gente poder trocar mais de perto, pra você poder acompanhar os conteúdos que eu crio sempre, e clica lá no link da minha bio, se inscreve no workshop, e a gente vai estar junto daqui a pouco às 9 horas, e no resto da semana e na semana que vem também. Beijos pra todos, vou ficando por aqui. Até a próxima. Tá chegando agora. Tô chegando agora. Quando vai ser? 3, 4, 5 de novembro, tá? Tá lá no meu Instagram, corre lá, já me segue. E tem uma postagem no meu Instagram lá, galera, com a programação, tá? Das lives dessa semana e de inscrições abertas do workshop também. Então lá tem informações, certo? Mas se você clicar no link que tá na minha bio, você vai ser levado para uma página que explica data, horário, o que você vai aprender, tudo bonitinho. E tem certificado ainda por cima, é gratuito, é online. E detalhe, vai ser via Zoom, tá? Essa é a parte legal. Vai ser via Zoom, não vai ser via YouTube. Ou seja, a gente vai estar todo mundo com a câmera tudo aberta, todo mundo junto. Quem gosta, claro, quem não gosta deixa fechado. Mas vai ser no Zoom, então vai ser massa, porque a gente vai poder conectar, trocar mais de perto, beleza? Isso eu tô falando do workshop que acontece na semana que vem, 3, 4, 5, beleza? Agora sim, beijos, gratidão. Galera, valeu, amei estar aqui com vocês, beijão e até às 9 horas com a Renata. Espero vocês, tchau, tchau.